Dizem que casamento é o dia mais feliz da vida de uma mulher. Pois bem, o da minha irmã estava prestes a ser o mais feliz da minha, só que por motivos completamente diferentes. Eu não seria noiva, nem a madrinha, nem sequer uma convidada. Seria o fantasma que assombraria aquele evento perfeito com um sorriso no rosto e um plano muito bem amarrado. Na véspera do casamento, enquanto a casa da família parecia um reality show de gente insuportável, minha mãe desfilava pela sala com o telefone colado na orelha, coordenando flores, buffet e maquiagem, como se estivesse liderando uma operação da NASA. A diferença é que na NASA as pessoas se respeitam. Ela virou para mim, com aquele tom que mistura perfume caro com desprezo, e disse: "O maior presente que você poderia nos dar é desaparecer desta família." Eu ri. Rir, aliás, sempre foi meu instinto de sobrevivência. É mais leve do que jogar uma cadeira. Mas o sorriso que ela viu não era de quem engole ofensa. Era de quem já tem um plano pronto e uma vingança embrulhada em fita vermelha. Tudo começou meses antes, quando minha irmã, a boneca de porcelana com diploma de mimada, anunciou que ia se casar com um sujeito que parecia mais interessado na conta bancária da minha mãe do que nos olhos da noiva. Ela apareceu na sala com o anel reluzindo como se fosse a coroa da Inglaterra e disse: "Vamos casar aqui mesmo, na casa da mamãe." É mais simbólico. Simbólico para quem, eu não sei. A casa era um retrato do ego da minha mãe, grande, cheia de coisa cara e de gente vazia. Mas ninguém perguntou minha opinião, claro. Eu era apenas a filha que ainda não deu orgulho. E, segundo eles, o fato de eu trabalhar, pagar minhas contas e não viver à custa de ninguém era sinônimo de fracasso. Nos dias seguintes, fui tratada como um estorvo doméstico. Tudo o que eu fazia incomodava. Se eu falava, era inconveniente. Se eu ficava em silêncio, era arrogante. Se eu respirava, atrapalhava a energia da casa. Minha mãe dizia que eu trazia mau agouro. Mal sabia ela o quão certo isso se tornaria. A noite da ofensa foi especial. Meu pai, que sempre foi um figurante na própria vida, resolveu abrir a boca só para concordar com a mãe da noiva. "Sua irmã precisa de paz, você sabe", disse ele, com a voz de quem leu aquilo no manual de covardia. "Paz?" perguntei. "Então me expliquem por que ela está se casando com um homem que acha que aliança é investimento?" Silêncio. O tipo de silêncio que cheira a ódio. Foi quando veio a frase que mudaria tudo: "O maior presente que você poderia nos dar é desaparecer desta família." Eu deveria ter chorado, gritado, feito um escândalo. Mas não. Eu apenas balancei a cabeça e respondi: "Presente aceito. E não se preocupem, vai ser inesquecível." Fui para o meu quarto e fechei a porta como quem sela um pacto com o destino. Abri o notebook, liguei o abajur e comecei a digitar. Planos de casamento, contratos, registros, contatos. Tudo estava ali. A casa ainda estava no nome dos meus pais, mas o financiamento, adivinhem quem pagava? Isso mesmo. Eu. Eles usaram meu nome para regularizar documentos, e em troca, eu a morava de graça. Pois bem. De graça ia ganhar um novo significado. Passei a noite montando o quebra-cabeça da minha vingança. Primeiro, vender a casa. E não era uma metáfora. A casa estava em meu nome parcial, coisa que minha mãe achava que me calava, mas na verdade me dava o controle. Entrei em contato com um corretor amigo e avisei: "Preciso que isso suma do mapa até amanhã." Ele achou que eu estava brincando. Mas quando mandei os documentos, ele ficou em silêncio por exatos 40 segundos antes de perguntar: "Você tem certeza disso?" "Tenho. E pressa também." Na manhã seguinte, enquanto todos se preparavam para o ensaio do casamento, eu estava deitada na cama, tomando café e observando o caos. A noiva chorava porque o vestido não cabia, a mãe gritava com o florista, o pai fingia estar ocupado no celular. Eu só pensava: daqui a 24 horas, vocês vão entender o verdadeiro significado de reforma patrimonial. Ao meio-dia, o corretor me ligou: "Temos um comprador. Pagamento à vista." "Feche o negócio", respondi, com a calma de quem pede um café sem açúcar. "E o pessoal da casa?" "Vão descobrir na hora certa." Assinei os papéis, transferi a escritura e, para meu deleite, o comprador era um investidor que planejava demolir o imóvel e construir algo novo. Melhor impossível.
Quando voltei para casa, encontrei minha irmã de roupão, com um copo de champanhe na mão, testando maquiagem. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Você ainda está aqui?" Pensei que já tivesse ido embora viver sua vidinha sem graça. Respondi sorrindo: "Eu também pensei. Mas resolvi ficar para dar meu presente pessoalmente." Ela franziu a testa, desconfiada, mas não insistiu. E foi nesse momento que percebi como a ironia é a arte da vingança com classe: ninguém entende o que está acontecendo até ser tarde demais. Naquela noite, a casa estava em festa. Gente entrando e saindo, testando iluminação, fazendo stories, posando com taças. Eu era o espectro invisível, a piada interna que ainda não foi contada. No meio da multidão, ouvi minha mãe cochichando com uma tia: "Eu não sei de onde ela saiu tão amarga." A tia respondeu: "É inveja. A irmã dela vai casar, e ela não." Ah, claro. A explicação favorita dos medíocres: se você não sorri para a injustiça, é inveja. Fui para o quintal, sentei na escada e fiquei observando o pôr do sol. Lembrei da infância, das vezes que tentei agradar, das promessas de que um dia você vai ser valorizada. Engraçado como a gente aprende cedo que algumas famílias não querem amor, querem plateia. E eu cansei de ser figurante no espetáculo deles. No meio da madrugada, quando todos dormiam, voltei à sala e deixei um envelope sobre a mesa. Dentro dele, um bilhete simples. "Parabéns pelo casamento. A casa foi vendida ontem. O comprador deve chegar segunda-feira. Considerem isso o presente que pediram, o meu desaparecimento. Com carinho, a filha ingrata." Ah, e junto do bilhete, deixei uma pequena lembrança: a filmagem do noivo com outra mulher, feita na mesma suíte que ele dividiria com minha irmã depois do casamento. Digamos que a filmagem tinha ângulos muito educativos. Coloquei tudo em um pendrive rosa, bem feminino, com o nome e memórias de família. Pluguei na televisão da sala e deixei o vídeo pausado na tela inicial, esperando apenas o play. Quando o sol nasceu, eu já estava na estrada, com as malas no porta-malas e um sorriso que nem Photoshop conseguiria apagar. Atrás de mim, a casa que um dia me sufocou estava prestes a se transformar no palco do escândalo mais divertido da cidade. No celular, uma notificação do corretor: depósito confirmado. E uma do banco: transferência recebida. Senti uma leveza absurda, como se tivesse tirado um elefante das costas e colocado na sala da família, o lugar onde ele sempre pertenceu. 10 da manhã. Eu estava num posto de gasolina, tomando um café aguado e rindo sozinha, quando recebi a primeira ligação. Era minha mãe. Deixei tocar. Depois veio outra, da minha irmã. Depois outra, do pai. E, por fim, uma do número do noivo, que agora, imagino, estava no top 10 dos homens mais odiados da cidade. Desliguei todas. E escrevi apenas uma mensagem no grupo da família. Vocês queriam que eu desaparecesse. Pronto. Agora desapareçam vocês. A casa já não é mais de vocês. Boa sorte no casamento. Ou melhor, na tentativa. Enviei e bloqueei todos. Peguei a estrada, o vento batendo no rosto e a sensação de liberdade grudada na pele. Pela primeira vez em muito tempo, eu não devia nada a ninguém. E enquanto o rádio tocava uma música qualquer, percebi que talvez desaparecer não fosse punição, fosse renascimento. O maior presente que dei à minha família foi mesmo o que eles pediram: o meu sumiço. A diferença é que eles não imaginaram o preço que isso teria. E é claro, a história não terminou ali. Porque no fundo, eu sabia, o inferno tem fila de espera, e minha família estava prestes a entrar pela porta principal. Mas essa parte, deixemos pro capítulo 2. Acordei no dia seguinte como quem acabou de assistir a própria libertação em alta definição. O celular estava sobre a cabeceira, vibrando de minuto em minuto. Parecia uma colmeia de abelhas nervosas. Mensagens, ligações, áudios, todos com o mesmo título invisível: o mundo acabou. Não escutei nenhum. Fiz o que qualquer mulher sã e recém-liberta faria: pedi um café duplo e um pão de queijo enorme, abri a janela da pousada e deixei o caos me procurar sozinho. Se o inferno queria companhia, ele que pagasse a gasolina. Mas, como toda boa história familiar, o apocalipse não demora. Às 10:30 da manhã,
o corretor me mandou uma mensagem com um simples: eles descobriram. Logo depois, uma segunda mensagem: parabéns, foi cinematográfico. Eu ri tão alto que o garçom olhou para mim como se eu tivesse perdido o juízo. Talvez eu tivesse mesmo, mas perder o juízo é um alívio quando o resto da família já nasceu sem ele. Minha irmã, a noiva em prantos, mandou uma enxurrada de mensagens. Você é doente? Como pôde fazer isso comigo? Mamãe está passando mal. O casamento é hoje, sua lunática. Eu li tudo calmamente, mordendo um pedaço do pão de queijo como quem assiste a uma novela premiada. Depois, respondi com a sutileza de uma navalha. Parabéns, maninha. Agora você tem a casa dos sonhos, dos outros. Bloqueei em seguida. Não por raiva, mas por respeito à minha própria paz de espírito. Mais tarde, recebi um vídeo de um conhecido que trabalhava no buffet. No vídeo, minha mãe gritava com o gerente, minha irmã soluçava em cima do bolo de casamento, um bolo de 5 andares, detalhe, e o noivo tentava, desesperado, explicar o vídeo que eu deixei rodando na sala. Parece que alguém apertou o play logo cedo, e a cerimônia de amor eterno ganhou uma exibição privada, para toda a família reunida. Aparentemente, o vídeo terminou com minha mãe desmaiando e o pai jogando o celular na parede. Eu quase me engasguei de tanto rir. Se houvesse justiça divina em versão stand-up, aquele seria o episódio piloto. A parte mais engraçada? O comprador da casa chegou. Pontual, elegante, e com uma equipe de engenheiros e caminhão de mudanças. Meu corretor contou que, quando ele apareceu na porta, minha mãe pensou que fosse o decorador. Senhora, viemos iniciar o processo de transferência e desocupação. Segundo relatos, ela gritou que aquilo era um absurdo, que a casa era dela. O comprador, um homem calmo demais para aquela bagunça, respondeu: agora é minha. E o contrato foi assinado pela coproprietária, sua filha. O silêncio, dizem, durou tempo suficiente para se ouvir o colapso da dignidade. Enquanto eles viviam o episódio mais desastroso da história dos casamentos suburbanos, eu estava sentada à beira da piscina da pousada, tomando um suco e analisando meu futuro. Porque sim, eu podia ter acabado com o casamento da minha irmã e vendido a casa, mas a verdadeira vitória não era a ruína deles. Era o meu recomeço. O problema é que a paz é um vício caro, e eu ainda não sabia o quanto custaria mantê-la. Porque, quando você tira o brinquedo dos narcisistas, eles não aprendem, eles tentam destruir quem os deixou sem diversão. E eu seria o alvo. À tarde, recebi uma notificação bancária. Solicitação de bloqueio judicial temporário, contestação de propriedade. Ah, claro! A família estava tentando anular a venda. Era previsível. Mas eu também era previsível, no sentido de sempre estar 2 passos à frente. O contrato estava legal, o pagamento feito, e a escritura transferida. Eles podiam espernear, mas a casa já tinha novo dono, e os advogados, novos brinquedos. Ainda assim, eu ri. Não porque era engraçado, mas porque rir é meu jeito de não explodir o mundo. À noite, recebi uma mensagem inesperada. Era do noivo. Sim, o homem do vídeo educativo. Eu sei que o que fiz foi errado, mas eu também fui enganado. Sua irmã me usava. Podemos conversar? Ah, o clássico. O canalha arrependido tentando transformar infidelidade em drama existencial. Respondi. Conversa? Não, querido. Eu trabalho, não faço terapia gratuita. Boa sorte com a sogra. E bloqueei. Deve ter sido duro para ele descobrir que, na hierarquia das minhas prioridades, ele vinha depois do mosquito que zumbia no quarto. 2 dias depois, a notícia se espalhou. O casamento cancelado, o escândalo do vídeo, a casa vendida. E, claro, o toque final, minha mãe aparecendo no jornal local reclamando que a filha ingrata destruiu a família. Destruiu? Não. Só expôs as rachaduras que eles chamavam de união. Eu observava tudo com a serenidade de quem assiste a uma queima de fogos em câmera lenta. As mensagens continuavam chegando, mas a cada nova tentativa de contato deles, eu me sentia mais livre. Aquela família me expulsou, e eu saí levando o teto. Literalmente.
Mas a história ganhou um tempero novo quando o corretor me ligou com uma risada contida: "Você vai adorar isso." "O quê?" "O comprador decidiu demolir a casa esta semana. Sua mãe foi até lá implorar para adiar. E ele?" "Disse que se ela queria ficar com lembranças, que levasse os tijolos." Eu gargalhei. E por um instante, imaginei assistindo à demolição com pipoca. Naquela noite, deitada na cama da pousada, comecei a escrever. Não um texto de desabafo, mas um memorial da minha própria libertação. Cada lembrança, cada humilhação, cada frase que precisei engolir para não perder o teto sobre a cabeça. Tudo foi saindo, palavra por palavra, até virar uma espécie de autópsia emocional. Eu percebi algo que nunca tinha notado: minha família não me odiava porque eu era ruim. Eles me odiavam porque eu era diferente. Porque eu dizia não. Porque eu não aceitava o papel de coadjuvante que me deram. E o desaparecer em que eles pediram foi o primeiro favor que me fizeram em anos. 3 dias depois, o corretor me mandou um vídeo da demolição. Um trator avançando devagar sobre o jardim onde minha mãe exibia suas orquídeas. O portão de ferro, símbolo de status, sendo arrancado. As paredes desabando em poeira. E, por um instante, senti algo estranho, não tristeza, mas um tipo de melancolia divertida, como quem vê o fim de uma novela que já estava cansada de assistir. A legenda do corretor dizia: "Fim da era da perfeição." Perfeição. Que piada! Aquela casa nunca foi um lar. Foi um cenário de mentira. E agora, literalmente, estava no chão. No mesmo dia, recebi um e-mail de um advogado que não conhecia. Assunto: contestação formal, herança e uso indevido de propriedade. Abri, e lá estava: minha mãe estava tentando me processar. O motivo? Venda indevida de bem familiar e danos morais causados pela divulgação de material íntimo. Eu quase caí da cadeira de tanto rir. Eles chamavam o vídeo do noivo de material íntimo. A ironia é que o vídeo nem era meu, era o dele, filmado com a amante. Enviei a resposta do meu advogado em 5 minutos. O material foi encontrado em ambiente doméstico e exibido sem autorização da ré. Qualquer exposição partiu exclusivamente dos próprios envolvidos. Traduzindo: se quiserem culpar alguém, culpem o botão de play. O processo, claro, não foi para frente. Mas o escândalo continuou. A noiva, humilhada, terminou o noivado. O noivo, exposto, perdeu o emprego. E minha mãe, bem, minha mãe perdeu a casa e o resto da pose. Soube que ela estava morando de favor na casa de uma tia distante. O tipo de mulher que adora repetir: a família é tudo, mas tranca a geladeira para ninguém comer demais. Um mês depois, recebi uma mensagem inesperada. Era uma foto. Minha mãe e minha irmã, sentadas em um sofá velho, com o olhar de quem finalmente entendeu o valor do silêncio. A legenda, enviada por algum primo fofoqueiro, dizia: "Elas querem te encontrar para conversar." Conversa. Sempre a mesma ladainha. Mas sabe o que é mais engraçado? Pela primeira vez, eu não senti raiva. Nem prazer. Só indiferença. Elas finalmente estavam sentindo o que sempre me fizeram sentir: ausência. E enquanto o mundo delas desabava, o meu florescia. Com o dinheiro da venda, comprei um pequeno apartamento, longe, com varanda e luz natural. Decorei do meu jeito, com plantas que sobrevivem até a desatenção, igual a mim. Abri uma garrafa de vinho barato, coloquei uma playlist antiga e escrevi no espelho com batom vermelho. Desaparecer foi o meu presente. Mas recomeçar foi o meu milagre. Brindei a mim mesma. E pela primeira vez, o reflexo no espelho não parecia exausto. Parecia vivo. Mas, claro, o universo não deixa a paz durar muito tempo. Uma semana depois, recebi uma carta. Sem remetente. Dentro, uma foto: minha mãe e minha irmã diante de uma placa: terreno em reconstrução. E atrás, uma anotação escrita à caneta: "Você pode ter levado a casa, mas não vai nos apagar." Eu ri. Não porque achei graça, mas porque percebi: elas ainda não entenderam. O que eu destruí não foi a casa. Foi o mito de que elas controlavam minha vida.
E isso, nenhuma reconstrução vai consertar. Naquela noite, fechei as janelas, apaguei as luzes e sentei na varanda, observando o céu. Pensei em tudo o que aconteceu, na frase que me expulsou, no riso que me salvou, e em como desaparecer, no fim das contas, foi a maior aparição da minha vida. O vento soprou leve, e eu disse em voz alta: Feliz casamento, família. Espero que o novo lar de vocês tenha menos veneno nas paredes. E sorri. Porque, sinceramente, rir ainda é melhor do que dar uma paulada. 3 meses se passaram desde o espetáculo da ruína, mas o gosto do caos ainda pairava no ar. A cidade, pequena e fofoqueira como um grupo de WhatsApp de tias entediadas, ainda falava de mim como se eu fosse uma lenda urbana. É aquela moça que vendeu a casa dos pais no dia do casamento da irmã. Dizem que ela fugiu pro exterior. Ouvi dizer que está internada. Internada, sim, mas de tanto rir, não de remorso. Eu, por outro lado, vivia uma fase gloriosa chamada minha própria paz. Meu apartamento era pequeno, mas era meu. Nenhum grito, nenhuma comparação, nenhuma frase passivo-agressiva sobre como a sua irmã é mais esforçada. Acordava com o sol, fazia café e me pegava sorrindo sem motivo. Era estranho se sentir leve depois de uma vida inteira andando com o peso dos outros nas costas. Eu estava tão em paz que cheguei a pensar que minha família tinha finalmente entendido o recado. Doce ilusão. Eles não mudaram, só recuaram para respirar antes da próxima tentativa de invasão. A primeira cartada veio por intermédio da tia Nair, a diplomata oficial da desgraça alheia. Ela me ligou com a voz melosa que só aparece quando alguém quer algo. Minha querida, sua mãe anda tão triste. Está magra, abatida, então finalmente a dieta dela funcionou, respondi, mexendo o café. Que bobagem. Ela só quer conversar, sabe? Fechar esse ciclo, reatar os laços. Nair, minha mãe não quer laços, ela quer coleira. E eu parei de usar. Silêncio do outro lado. Então vai ser assim mesmo? Vai. Porque o maior presente que dei foi sumir. E não costumo aceitar devoluções. Desliguei. Senti uma pontada de culpa, confesso. Mas culpa é igual ressaca, só dura enquanto você lembra da festa. Alguns dias depois, recebi uma visita inesperada. Minha irmã. Sim, a noiva que nunca casou, agora vestida de preto, com cara de quem queria enterrar alguém, de preferência, eu. Abri a porta e, por um segundo, pensei em fingir que não estava em casa. Mas a curiosidade venceu. O que você quer? Ela cruzou os braços. Vim conversar. Ri. Conversar? Ou tentar vender outra casa? Porque aviso logo, essa aqui tá no meu nome inteiro. Ela respirou fundo, tentando parecer digna. Você destruiu tudo. Eu? Querida, eu só tirei o verniz. O cupim já estava aí. Ela desviou o olhar, encarando o chão. Mamãe está doente. Doente ou teatral? Porque o segundo diagnóstico é hereditário. Ela suspirou, fingindo fragilidade. Você podia ao menos vê-la. Podia. Mas prefiro ver o pôr do sol, que é mais sincero. E fechei a porta. Poderia ter terminado ali, mas nada é simples quando a desgraça é de sangue. 2 dias depois, recebi uma intimação. Minha mãe havia entrado com um processo de reintegração de posse moral. Sim, você leu certo. Moral. Segundo ela, eu violei os laços sagrados da família e causei danos psicológicos incalculáveis ao núcleo materno. Meu advogado, um homem experiente e sarcástico, ligou rindo. Nunca vi alguém tentar processar uma filha por ser lúcida. Bem-vindo à minha árvore genealógica, doutor. Ela dá fruto e processo. Ele explicou que aquilo não tinha valor jurídico algum. Era só uma tentativa de vingança simbólica. Mas símbolo por símbolo, resolvi revidar com estilo. Entrei com um pedido formal para recuperar o dinheiro que investi na casa, todas as parcelas, taxas, impostos. Quando meu advogado entregou os documentos no tribunal, minha mãe deve ter quase engolido a dentadura. E para deixar o gesto mais poético, adicionei um item extra, ressarcimento emocional. Valor simbólico? R$ 15.000. Motivo?
Anos de terapia preventiva para evitar reproduzir o mesmo padrão de insanidade. Meu advogado perguntou se eu tinha certeza absoluta. Já que a família gosta de drama, que seja profissional. A cidade, claro, acompanhou tudo como quem assiste a uma novela de época. Nas padarias, nas filas de mercado, nos grupos de igreja, o assunto era o mesmo: a filha ingrata processou a própria mãe. Ingrata. Essa palavra me persegue desde os 7 anos. Quando eu lavava a louça, ingrata. Quando eu estudava em silêncio, ingrata. Quando eu dizia não pela primeira vez, ingrata. Descobri que, na tradução familiar, ingrata significa independente demais para ser manipulada. O julgamento foi marcado para uma terça-feira de chuva. Entrei no tribunal com um vestido simples, mas impecável. Minha mãe estava lá, acompanhada da minha irmã, ambas vestidas como se fossem para um funeral, o da dignidade, talvez. Quando o juiz pediu para ela falar, minha mãe começou o monólogo de sempre: Excelência, eu fiz tudo por essa menina. Dei estudo, comida, teto, e ela retribuiu destruindo o lar. O juiz, impassível, perguntou: e o financiamento da casa estava em nome de quem? Dela, mas, então a senhora entende que o lar que diz ter perdido, juridicamente, era da ré. A cara dela caiu mais rápido que o batom barato da minha irmã. Depois, chegou minha vez de falar. Me levantei e respirei fundo. Meritíssimo, minha mãe me ensinou que a família é o alicerce da vida. Mas nunca me avisou que, quando o alicerce apodrece, a casa desaba. Eu só acelerei o processo. A sala soltou um murmúrio. Minha mãe tentou me encarar, mas desviou o olhar. No fim, o juiz indeferiu o pedido dela e deu parecer favorável ao meu reembolso parcial. Ganhei o processo e uma sensação deliciosa de justiça caseira. Saí do tribunal, abri o guarda-chuva e senti um arrepio de liberdade percorrer o corpo. Pela primeira vez, eu não tinha medo de ser o vilão da história. Porque, sinceramente, ser o vilão na versão deles é o único jeito de ser o herói na minha. Meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Atendi, e do outro lado, a voz trêmula da minha mãe: Você conseguiu o que queria? Destruiu a própria família? Sorri. Não, mãe. Eu só limpei o terreno. A destruição veio de cortesia. Desliguei. Naquela noite, comprei um bolo pequeno. Não era meu aniversário, mas todo recomeço merece vela. Escrevi em cima: Parabéns pra mim, sobrevivi à minha família. Enquanto comia, pensei em tudo que havia mudado. A garota que um dia engolia desaforo agora assinava papéis. A mulher que se calava agora falava com ironia cirúrgica. E, curiosamente, não sentia ódio. Sentia alívio. Porque o silêncio deles finalmente não me devia nada. Mas a calmaria durou pouco. Uma semana depois, recebi um envelope. Dentro, um convite. Sim, outro casamento. Desta vez, da minha irmã com outro noivo, evidentemente mais tolo que o primeiro. O bilhete dizia: Esperamos que venha. A família quer fazer as pazes. Ah, claro. A paz. A mesma paz que eles ofereceriam ao diabo se precisassem de um empréstimo. Mas admito que o convite acendeu uma faísca em mim. Porque, se o primeiro casamento terminou em escândalo, o segundo seria uma obra-prima. Passei a noite em claro, imaginando possibilidades. Podia ignorar, claro. Podia ir e apenas observar. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo era mais que um convite, era uma provocação. Eles achavam que eu não teria coragem de aparecer. E talvez, só talvez, fosse hora de mostrar que coragem é o que me sobra. Peguei o celular, escrevi uma resposta curta e enviei. Claro que vou. Desta vez, o presente vai ser inesquecível. Sorri. Porque quem me conhece sabe, quando eu prometo um presente, é melhor o destinatário rezar. Deitei, fechei os olhos e deixei o sono vir com a leveza de quem sabe que o próximo ato será grandioso. O primeiro casamento foi cancelado. O segundo. Ah, o segundo seria inesquecível. Mas dessa vez, eu não ia só desaparecer. Eu ia aparecer e deixar o mundo inteiro lembrar por quê.
Quando o convite chegou, eu achei que era uma pegadinha. Minha irmã, aquela que jurou nunca mais olhar na minha cara, me convidando pro casamento dela. É como se o gato chamasse o rato pro jantar e prometesse que, dessa vez, não vai morder. Li o bilhete várias vezes, procurando o veneno nas entrelinhas. Esperamos que venha. A família quer fazer as pazes. Traduzindo do hipocrisês para o português, venha para sermos falsos em público e fingirmos que somos unidos. Mas eu fui. Não por saudade, e muito menos por perdão. Eu fui porque certas oportunidades de vingança são raras demais para desperdiçar. Passei semanas planejando a entrada triunfal. Não queria escândalo, queria sutileza, meu tipo favorito de caos. Um olhar aqui, uma frase ali, e o mundo deles cairia como um castelo de cartas. A primeira coisa que fiz foi pesquisar o local, um sítio chique alugado por um fim de semana inteiro, com direito à piscina, iluminação de contos de fadas e buffet caríssimo. Quem bancou? Minha mãe, claro. A mulher pode perder a casa, o orgulho, a paz de espírito, mas nunca o hábito de torrar o que não tem para parecer superior. E eu sabia de um detalhe delicioso: o novo noivo era primo do ex. Sim. A vida tem um senso de humor perverso, e eu adoro ser a plateia. Comprei um vestido de seda vermelha, daqueles que fazem o silêncio entrar antes de você. Nada vulgar, só o suficiente para lembrar a todos que a filha ingrata estava viva, linda e rica. Cheguei pontualmente atrasada, porque classe também é saber o momento certo de fazer o mundo parar. Assim que pisei no salão, as conversas cessaram. A orquestra tropeçou nas notas. E minha mãe congelou, com um sorriso de botox trincando na cara. Filha, ela balbuciou, entre surpresa e pânico. Mãe. Sorri. Fiquei com saudade de ver essa cara de quem acabou de perder o controle da própria narrativa. A irmã veio logo atrás, com o vestido branco reluzente e a expressão de quem viu um fantasma. Você veio mesmo. Claro. A família pediu paz. Vim garantir que ela nunca aconteça. O clima era digno de uma novela ruim. As tias cochichavam, o padre olhava pro teto, e o noivo, coitado, ainda não fazia ideia de onde tinha se metido. Ele tentou ser cordial: é um prazer conhecê-la, ouvi muito falar de você. Aposto que sim. Geralmente contam as melhores partes quando sou o vilão. Ele riu sem graça, e minha irmã apertou o braço dele, sussurrando: não dê atenção. Ela adora ser o centro. Ah, querida, retruquei, se você não quer que eu seja o centro, pare de orbitar ao meu redor. Durante o jantar, sentei estrategicamente na ponta da mesa. De lá, via tudo: os olhares, os cochichos, a tensão disfarçada de boas maneiras. E entre uma taça e outra, percebi algo curioso: o novo noivo parecia desconfortável. Talvez porque, ao contrário da minha irmã, ele tinha um leve traço de inteligência. Quando o garçom trouxe o vinho, ele puxou conversa. Ouvi dizer que você trabalha com investimentos. Invisto, sim. Principalmente em ações arriscadas. Minha família, por exemplo, foi um péssimo negócio. Ele riu, meio tenso. A sua fama te precede. E a dela também. Pena que a minha rende lucro, e a dela, só prejuízo. A cerimônia começou com o sol se pondo lindo, cinematográfico, quase me fez esquecer que estava cercada de falsidade. Até que o padre disse: se alguém tiver algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio. Por 3 segundos. Depois, um barulho. Meu celular. Toque de mensagem. Daquelas coincidências que a vida escreve quando está inspirada. Olhei a tela, e lá estava: vídeo recebido, arquivo, noivo 2_reprise.mp4. Senti o coração gelar e rir ao mesmo tempo. Alguém, em algum lugar, havia me mandado um presente de casamento. A irmã percebeu. O que é isso? Perguntou, desconfiada. Sorri. O destino, querida. Ele tem ótimo senso de humor. Esperei o momento perfeito, o brinde. Quando todos levantaram as taças, pedi o microfone com a calma de quem está prestes a detonar uma bomba, mas sem borrar o batom. Boa noite a todos. Antes de brindarmos, queria dizer umas palavrinhas.
Minha mãe se remexeu, nervosa. Não é necessário, filha. Mãe, você me conhece. Nunca faço necessário. A plateia riu. Ela, nem tanto. Hoje é um dia de união, de celebração, de amor e de recomeços. Principalmente para mim, que fui expulsa dessa família com a frase: o maior presente que você poderia nos dar é desaparecer. Pois aqui estou, reaparecendo. Um murmúrio percorreu o salão. E já que estamos falando de presentes, trouxe um para os noivos. Tirei o celular da bolsa e conectei ao telão. A tela acendeu. Um vídeo começou. E o noivo, bem, digamos que ele estava em cena com alguém que não era minha irmã. Nem de longe. Nem de roupa. O caos foi instantâneo. Gritos, copos caindo, gente cobrindo os olhos das crianças. Minha irmã jogou o buquê no chão e começou a gritar com o noivo, que tentava explicar o inexplicável. Minha mãe desmaiou de novo, confirmando que sua vocação era o drama mudo. E eu? Eu me sentei, cruzei as pernas e comecei a aplaudir. Devagar, ritmado, teatral. Uau, que produção! Melhor que o primeiro. Gritei, por cima da gritaria. E alguém lá no fundo, provavelmente um garçom, começou a rir também. Demorou exatos 7 minutos para a festa se transformar em evacuação. A irmã chorava, o padre fugiu, o noivo tentou me encarar, mas recuou. Foi você! Gritou ela. Eu? Fingi espanto. Querida, dessa vez nem fui eu que gravei. Acho que o universo está se especializando. Ela veio para cima, mas o segurança do evento a segurou. E naquele momento, percebi algo curioso: não senti raiva. Senti justiça poética. O tipo de justiça que não vem dos tribunais, mas da vida se vingando em meu nome. Saí antes que a polícia chegasse, porque sim, sempre há uma polícia envolvida em festas de família. Entrei no carro e dei partida, o vento noturno bagunçando o cabelo e a alma em paz. Peguei o celular. Mensagem do número desconhecido, o mesmo do vídeo. Considere isso um presente. Alguém precisava devolver a dignidade à história. Sorri. A vida tem uma forma linda de recompensar quem sobrevive ao caos sem perder o humor. No dia seguinte, acordei com meu nome nos grupos de fofoca, de novo. A ingrata voltou e destruiu mais um casamento. O que posso dizer? Talento é talento. Mas, no fundo, o que senti foi um fechamento. Como se aquele segundo desastre fosse a assinatura final da minha liberdade. Eles pediram para eu desaparecer. Eu desapareci. E quando reapareci, deixei lembranças suficientes para eles desejarem o contrário. 2 semanas depois, recebi uma carta. Escrita à mão. Assinada por minha mãe. Não sei mais quem você se tornou. Mas espero que um dia lembre que eu te amei. Dobrei o papel, sem raiva nem ternura. Porque, pela primeira vez, entendi, minha mãe amou uma ideia de filha, não eu. E tudo bem. O amor dela era condicional, e o meu sumiço foi a cláusula que encerrou o contrato. Naquela noite, sentei na varanda, olhando as luzes da cidade piscarem lá embaixo. O ar estava calmo, o tipo de calmaria que dá depois que você finalmente para de tentar ser aceita onde nunca foi bem-vinda. Abri uma garrafa de vinho, levantei a taça e murmurei sozinha: a família. A melhor fonte de material para quem tem senso de humor e um advogado competente. E brindei. Porque, no fim das contas, rir ainda é a vingança mais elegante que existe. A vida, depois de um bom escândalo, tem um gosto doce. É o tipo de paz que não vem do perdão, mas do simples prazer de saber que a justiça, mesmo tardia, pode vir servida com taça de vinho e risada contida. Depois do segundo casamento falido da minha irmã, a cidade me transformou numa lenda. A cada esquina, alguém sussurrava uma nova versão da minha história. Uns diziam que eu era uma sociopata vingativa, outros, que eu tinha feito pacto com o diabo, e uns mais criativos afirmavam que eu tinha um canal secreto no YouTube narrando as tragédias da família. Se eu tivesse, teria mais inscritos que igreja na véspera de Natal. Mas não, eu não tinha canal nenhum. Só um apartamento arejado, uma conta bancária saudável e o luxo de não precisar atender ligações de gente tóxica.
Um mês depois do casamento relâmpago, o karma continuava trabalhando com afinco. Minha irmã, agora famosa por 2 fiascos consecutivos, virou meme. Literalmente. Um vídeo dela gritando "foi ela" circulava pelas redes com a legenda: "Quando o passado volta pra te dar o troco." Virou figurinha de WhatsApp. Até eu usava, confesso. Minha mãe, por sua vez, mergulhou no luto teatral. Passou a postar frases melancólicas no Facebook tipo: "Filhos são bênçãos, até deixarem de ser. Nada dói mais que a ingratidão." Sim, ela me chamava de ingrata até online. O ego dela tinha Wi-Fi. O que ela não postava, claro, era que agora vivia de favor na casa da tia Nair, dormindo num quartinho com ventilador barulhento e porta emperrada. Justiça poética com ventilação limitada. Eu, enquanto isso, decidi viver. Comprei uma bicicleta, pintei as paredes de azul claro, adotei um gato mal-humorado, chamei de herdeiro e comecei a escrever um livro. Título provisório: o maior presente que me deram foi desaparecer. Subtítulo: Crônicas de uma filha ingrata e plenamente feliz. Era terapêutico transformar a dor em ironia. Cada página me curava um pouco e irritava muito mais quem merecia. Mas a paz, como sempre, tem prazo de validade. Certa manhã, enquanto preparava o café, ouvi batidas na porta. Olhei pelo olho mágico. E lá estavam elas. Minha mãe. Minha irmã. E uma terceira figura, um advogado. Suspirei. Ah, o trio parada dura. A novela não acabou, então. Abri a porta devagar, só o suficiente para manter a distância segura entre meu humor e o perfume caro delas. "Podemos entrar?" perguntou o advogado, todo polido. "Claro. Desde que tragam suas próprias cadeiras, porque as minhas não foram feitas para culpas de estimação." Minha mãe revirou os olhos. "Vim em paz." Que pena. Eu esperava o fogo. Entraram. E o clima ficou pesado como um testamento fraudulento. "Viemos resolver as pendências", começou minha mãe, com aquele tom de mártir que ela deve ter aprendido em uma novela mexicana. "As pendências ou as consequências? Porque uma delas já está resolvida, e a outra só piora." Ela respirou fundo. "Chega de sarcasmo, filha." "Então chega de hipocrisia, mãe. Assim ficamos quites." O advogado pigarrou, tentando manter a compostura. "Na verdade, há uma proposta. Sua mãe e sua irmã pretendem encerrar todas as ações judiciais. Em troca, pedem que a senhora não publique o livro." Ah! Então o buraco era esse. O livro. Eu ri. E o som da minha risada ecoou pela sala como uma sentença. "Vocês querem censurar minha história? Depois de me usarem como vilã por uma vida inteira?" Minha irmã interveio: "Você vai expor a família." "Querida, vocês se expuseram sozinhas." Eu só descrevi a iluminação e acrescentei legenda. O advogado, coitado, suava. "A senhora pode ser processada por difamação." "Difamação exige mentira, doutor." "E tudo aqui é documentado, com foto, data e cheiro de perfume importado vencido." Silêncio. Daqueles que até o gato sente vergonha alheia. Minha mãe quebrou o clima. "Por que você insiste em destruir o que restou de nós?" "Porque eu passei a vida tentando construir algo que vocês demoliam. Agora só estou devolvendo o entulho." O advogado levantou, visivelmente derrotado. "Vou registrar que a proposta foi recusada." Minha mãe levantou também, indignada. "Você vai se arrepender." Sorri, serena. "Já me arrependi, mãe. Mas foi por ter tentado ser boa filha. Essa fase passou." Elas foram embora. E pela primeira vez, o silêncio que ficou depois de uma visita familiar não doeu. Foi o tipo de silêncio que vale ouro, aquele que vem quando você finalmente entende que não deve mais explicações para ninguém. 2 semanas depois, o livro estava pronto. Enviei para uma editora pequena, dessas que gostam de histórias sinceras e ácidas. O editor leu em 2 dias e me ligou dizendo: "Sua história é inacreditável." Pois é, pena que é verdadeira. O livro foi lançado sob pseudônimo, claro.
Mas não demorou muito para a cidade ligar os pontos. De repente, a filha ingrata virou escritora. E o nome da minha família estava nas livrarias, não em manchetes de escândalo, mas em capítulos de aprendizado. Minha mãe mandou mensagem. Curta, fria. Li o livro. Você venceu. Espero que esteja feliz. Respondi. Finalmente. E pela primeira vez, senti que aquele "você venceu" não era ironia, era rendição. Meses depois, fui convidada para dar uma entrevista em uma rádio local. O apresentador, um homem simpático e curioso, perguntou: se pudesse voltar no tempo, teria feito algo diferente? Sorri. Teria desaparecido mais cedo. Risos no estúdio. E eu completei: às vezes, sumir é o jeito mais elegante de se reencontrar. Hoje, minha vida é simples. Acordo sem barulho de críticas, trabalho com o que gosto, escrevo e rio do passado. De vez em quando, recebo mensagens de desconhecidos dizendo que leram meu livro e tiveram coragem de romper com famílias que os diminuíam. E aí, percebo que o caos que vivi virou combustível para a liberdade de outros. Outro dia, encontrei um velho conhecido da cidade. Ouvi dizer que sua mãe se mudou para longe. Ah, sim. Foi buscar paz. Pena que ela esqueceu de levar o próprio ego. Ele riu, e eu também. Porque, no fim das contas, é isso, rir é minha herança. Na última página do meu livro, escrevi: eles me pediram para desaparecer. E eu desapareci. Mas deixei meu rastro, para que nunca esqueçam que até o silêncio pode rir. Fechei o exemplar, deixei sobre a mesa e pensei: o ciclo finalmente fechou. Agora, se alguém ainda quiser me chamar de ingrata, tudo bem. Pelo menos eu sou uma ingrata com final feliz. E cá entre nós, felicidade é o tipo de vingança que não precisa de plateia. Fim.